Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, o seu canal do direito. Eu me chamo Alexander Zacchimi, sou professor aqui no Damásio Educacional e vou fazer aqui a apresentação desta aula especial. E com um tema muito importante, um tema da ordem do dia, um tema interessantíssimo, que é justamente crimes de trânsito. E, para tanto, foi convidado, para nossa satisfação, para nossa alegria, aqueceu de pronto o convite do Damásio Educacional e já está aqui conosco, aqui na TV Damásio, no YouTube, o nosso palestrante de hoje, professor Maurício Januzzi Santos. Doutor Maurício, tudo bem? Tudo bem, Zacchimi. É uma honra para mim, obrigado pelo convite. Fruto, logicamente, da nossa amizade. Vamos tentar aí trazer aos nossos amigos estudantes, colegas advogados, um pouco sobre os crimes de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver se a gente pode passar essa mensagem e acrescentar para os colegas e para os estudantes em especial aquilo que nós queremos da palestra de hoje. Muito bem, não tenho dúvidas que será, portanto, uma palestra histórica aqui no Damásio Educacional, aqui na TV Damásio, voltada por esse tema importante, que é crimes de trânsito. O nosso palestrante, Dr. Maurício Januzzi Santos, é advogado, é sócio do escritório Maurício Januzzi, Sociedade de Advogados, com uma forte atuação tanto na Justiça Estadual como também na Justiça Estadual e Federal. E eu destaco aos senhores também a atuação do nosso palestrante no Tribunal do Júri e também todos os crimes relacionados aí, processos relacionados aí aos crimes de trânsito. O nosso palestrante também é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no curso de Direito, e também professor do curso de Direito da Universidade Paulista, a Unip. Mestre em Filosofia do Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É especialista em Direito Penal pela Escola Paulista do Ministério Público de São Paulo. Nosso palestrante é presidente da subseção Butantã, da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, e também presidiu a subseção de Pinheiros, aqui da OAB São Paulo. Aliás, é o primeiro advogado, e até agora, único advogado, a presidir duas subseções na capital aqui de São Paulo, duas subseções da OAB. Foi presidente da Comissão de Sistema Viário da Seccional Paulista da OAB, onde também foi conselheiro seccional por 2 gestões, 6 anos, portanto. O nosso palestrante também é autor de inúmeros artigos jurídicos relacionados ao direito penal, ao processo penal e também aos crimes de trânsito. É palestrante obrigatório em toda conferência, em congresso que trate sobre esta temática voltada aí aos crimes de trânsito e também ao sistema viário. Uma grande satisfação, uma alegria para o Damásio Educacional trazer hoje Dr. Maurício Januzzi Santos para a sua aula especial voltada a esse tema tão importante, tema sempre da ordem do dia, que trata dos crimes de trânsito. Dr. Maurício Januzzi, tem a palavra. Obrigado, professor Alexander Zacchimi. Vamos então, vou tentar ser o mais didático possível para que as pessoas possam anotar. Vamos falar, primeiro, o que são crimes de trânsito. Veja, todas as condutas proibidas aos condutores de veículo automotor descritas na Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é considerada, portanto, uma infração de trânsito. Neste mesmo Código de Trânsito Brasileiro, há infrações de natureza civil, de natureza administrativa, que são punidas pelos órgãos de trânsito com aquelas famosas multas, e outras penalidades, como, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir, ok? Mas há também, como falei anteriormente, infrações penais, ou seja, crimes de trânsito. Nestes casos, o infrator
não é autuado pelo órgão de trânsito, né? Quer seja a CET, quer seja a Polícia Militar de Trânsito, quer seja a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual. Mas, neste caso, ela sofrerá um processo judicial criminal, um processo crime, como outro qualquer, por qualquer outro crime que tenha praticado. Por isso, esse processo, por crime de trânsito, ele seguirá as regras descritas tanto no Código Penal, na nossa legislação objetiva, como no Código de Processo Penal, a nossa legislação subjetiva. O Decreto-Lei 3914/41, que fala especificamente da introdução do Código Penal brasileiro, ele conceitua crime, né, no seu primeiro artigo, no artigo 1º, que diz o quê? Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Portanto, se cometer um crime de trânsito, o motorista poderá ser condenado às penalidades de detenção ou multa, mas também é possível que o juiz aplique como sanção penal, além da detenção ou multa, a penalidade subsidiária de suspensão ou de proibição do direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, ok? Tendo, portanto, um cunho administrativo, além de criminal, na infração criminal, na infração penal, portanto, no crime de trânsito. Hoje, porém, com a alteração legislativa que entrou em vigor este ano, veja, estamos falando da alteração legislativa do ano de 2021, ok? Não é mais possível, e gravem isto, por favor, que a pena de detenção seja substituída por uma pena restritiva de direito, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. A legislação que entrou em vigor agora, em 2021, no seu artigo 312, letra B, diz claramente o seguinte: aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302, homicídio culposo de trânsito, e no parágrafo 2º do artigo 303, lesão corporal culposa de trânsito, deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1º, caput, do artigo 44 do Código Penal, ou seja, não é permitido mais, né, no crime de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, haver a substituição da pena privativa da liberdade pela pena restritiva de direito, como era feito antigamente na prestação de serviços à comunidade. Portanto, inovação trazida deste ano de 2021, ok? Muito bem. Passando um pouco mais à frente, o que narra o Código de Trânsito Brasileiro, o que ele diz sobre crimes de trânsito? Veja, existem artigos do Código de Trânsito Brasileiro que definem os crimes de trânsito. E o Código de Trânsito ele é dividido, assim como as outras leis federais, em capítulos. O capítulo 15, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 15, versa sobre os crimes de trânsito. Tá? No caso dos crimes de trânsito, também o capítulo 19, que conta com 2 seções, também vai falar sobre as disposições gerais que se aplicam aos crimes de trânsito em sentido genérico, ok? Começaremos então com este capítulo 19.
A primeira disposição do capítulo 19 está lá no artigo 291, que confirma aquilo que falamos agora há pouco, né? Quando definimos, então, a questão do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Diz o artigo 291 do CTB: aos crimes cometidos na direção de veículo automotor, previsto neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo, qual o capítulo 15, não dispuser de modo diverso, bem como também cabe as disposições da Lei 9.099/95 dos Juizados Especiais Criminais, no que couber. Ok? Então, o artigo 291 já fala isto, que se aplica subsidiariamente o Código Penal e Processo Penal e a Lei 90.099 de 95 nos crimes de trânsito. E o artigo 298, ainda no que tange às disposições gerais, diz que há uma lista de circunstâncias, ok, que vão agravar, são como se fosse, por analogia, o artigo 61 do Código Penal, nós vamos ter o artigo 298 no Código de Trânsito Brasileiro, que são as circunstâncias agravantes genéricas que se aplicam a todos os crimes de trânsito especificamente. Quais são essas circunstâncias que agravam as penalidades? Primeira, se o crime ocorrer com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso 2 do artigo 298, utilizando veículos sem placas ou com placas falsas ou adulteradas. Inciso 3º do 298, com a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Inciso 4º, permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente do veículo e também não possuir a permissão. Inciso 5º, quando a sua profissão ou atividade exige cuidados especiais com o transporte de pessoas e até de carga. Inciso 6º, utilizado o veículo que tenha sido adulterado como equipamentos, características que afetam a segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos pelo fabricante. E inciso 7, sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestre. Portanto, na seção do capítulo 19, no artigo 298, estas são as circunstâncias agravantes. Perfeito? Muito bem, então. A disposição do 291 e 298 se operam em relação a todos os crimes. E quais são os tipos penais, ou seja, os crimes de trânsito propriamente ditos dentro do Código de Trânsito Brasileiro? Ora, senhores, eles estão lá nos artigos 302 a 312 do Código de Trânsito Brasileiro, que vão especificar não só a conduta criminosa, como especificam o prazo mínimo e máximo de pena de detenção para cada um dos casos específicos. E, sem maiores delongas, vamos falar sobre cada um deles, de forma a pontuarmos quais são os tipos penais específicos dos chamados crimes de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro deles é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. O artigo 302 diz: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor tem uma pena que é de detenção de 2 a 4 anos e, portanto, mais, a suspensão ou a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir o veículo automotor. No parágrafo 1º, temos a disposição que diz que no homicídio culposo
cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente. Portanto, são circunstâncias qualificadoras do meu homicídio culposo. Primeiro, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2, praticá-la em faixa de pedestres ou na calçada. 3, se deixar de prestar socorro à vítima quando possível fazê-lo sem risco pessoal. 4, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Portanto, as circunstâncias qualificadoras do homicídio culposo de trânsito estão previstas no parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e haverá um aumento de pena de 1/3 à metade, caso o agente assim pratique aquela conduta. Vamos agora ao parágrafo 3º, que fala que se o agente conduz este veículo sob a influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência, esta pena do artigo 302 caput vai aumentar significativamente. Portanto, há um novo tipo penal previsto no artigo 302, parágrafo 3º, cuja pena é de reclusão, não mais de detenção, e reclusão de 5 a 8 anos e, portanto, mais a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Esta é, em apertada síntese, o que diz esse artigo 302, que traz no seu caput o tipo penal específico. No parágrafo 1º, as circunstâncias, os tipos penais qualificados, e no parágrafo 3º, especificamente, um novo tipo penal sobre um homicídio culposo causado sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, cuja pena aumenta significativamente de 5 a 8 anos, mais a suspensão ou a perda da habilitação para dirigir o veículo automotor. O próximo tipo penal, que também é muito importante, é o artigo 303, que é a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que é praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, mais a suspensão ou a proibição se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. O parágrafo 1º traz as causas qualificadas ou as qualificadoras do caput, que são as mesmas previstas no parágrafo 1º do artigo 302, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal e no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de pessoas ou de carga. Perfeito? Então, as mesmas circunstâncias qualificadoras do parágrafo 1º do artigo 302 também se aplica ao artigo 303, com a pena aumentada de 1/3 à metade se ocorrer qualquer uma daquelas circunstâncias. E mais, um novo tipo penal, se a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas deste artigo, se o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se o crime resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Portanto, temos um outro tipo penal, também que diz respeito a dirigir embriagado, que é o do artigo 303, parágrafo 2º, que aumenta significativamente a pena do caput do artigo 303 para uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, se e somente se o crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, lesões essas conceituadas no Código Penal brasileiro, no Código Penal, ok? O próximo tipo penal, que é o do 304, vai fugir um pouco dessa questão do homicídio
e da lesão corporal, mas com questões reflexas a ele, que é o caso da omissão de socorro, ok? Quando eu deixo de prestar, artigo 304, deixo de prestar imediato socorro à vítima em acidente, de forma direta ou de forma indireta, isto é, auxiliando ou solicitando auxílio para a autoridade pública. O artigo 304, então, diz que se o condutor do veículo, na ocasião do acidente, se ele não prestar imediato socorro à vítima, ou se não puder fazê-lo, o socorro, não deixar, ou melhor dizer, não fazer ou solicitar auxílio da autoridade pública, ele terá uma pena de 6 meses a 1 ano de detenção ou multa, se o fato não constituir elemento de um crime mais grave. Também, no parágrafo único, incide nas mesmas penas deste artigo 304, o condutor do veículo que, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Aqui, muito diferente da omissão de socorro, lá do Código Penal, eu tenho a obrigação e o dever moral de solidariedade. Quer se eu sou terceiro, mesmo que não envolvido no acidente e passo por um acidente, eu tenho a obrigação moral, o dever de solicitar socorro e, mesmo que seja o causador daquele acidente, que a vítima tenha falecido no local, ok? Ele também tem a obrigação de ter tentado reparar o dano causado pelo crime. Portanto, esse parágrafo único se lê da seguinte forma: incide nas mesmas penas do crime de omissão de socorro do Código de Trânsito o condutor do veículo, vírgula, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, a que se trate de vítima com morte instantânea ou ferimentos leves. Ok? Continuando, o artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à sua responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Veja, este artigo 305 fala da fuga do local do acidente para que, não sendo encontrado, não seja responsabilizado, nem na área civil e muito menos na área criminal, ok? Este tipo penal do artigo 305 está sob a égide de uma ação direta de constitucionalidade que foi feita pelo Sindicato dos Motoristas Profissionais, junto efetivamente ao Supremo Tribunal Federal, para questionar sobre a constitucionalidade ou não deste artigo 305, na medida em que eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, tem uma questão do direito a ser considerado inocente até que se prove contrário, né? O direito de não autoincriminação, que passa aí pelo direito e pelo conceito constitucional de que todos somos primários até que se prove o contrário, e dentro desse sentido há uma ação direta de constitucionalidade sobre esse artigo 305, que digo que é muito difícil a sua configuração na medida em que, se aquele indivíduo realmente foge, né, para evitar a responsabilidade penal civil, se não houver uma investigação muito proba, muito objetiva e rápida, não se chegará realmente ao autor daquele fato que pode ser considerado crime ou apenas um ilícito administrativo na área civil. O fato é que a ação direta de constitucionalidade 35, que está no Supremo, questiona este tipo penal do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Continuando, então, temos o artigo agora 306, que fala especificamente da direção de veículo automotor sem necessariamente ter praticado um homicídio culposo ou uma lesão corporal, bastando apenas e tão somente que aquele indivíduo seja flagrado conduzindo o veículo automotor
com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência. O artigo 306 teve várias redações e foi alterado em 2008, em 2012, ok? E numa última tentativa, em 2014 e em 2019. Diria, senhores, que o artigo 306 ele foi revirado de frente para trás e vice-versa, para que se encontrasse uma tipificação, uma conduta criminosa que fosse aceita aos padrões e que fosse atualizada em relação ao quê? Em relação à realidade da nossa quadra histórica neste momento. O artigo 306, que tem uma redação de 2012, no seu caput fala: conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, mais suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo, ok? E como eu vou configurar esta capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, já que eu não tenho, como provar outra substância psicoativa? As condutas, portanto, previstas neste CAP serão constatadas por 2 pontos. Prestem atenção, inciso 1º. Eu tenho que ter uma concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, isto é, soprando ao bafômetro. 2, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo, no caso do caput do artigo 306, poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, que é o teste do bafômetro, ou toxicológico, que é o teste do sangue, ou então um exame clínico feito no Instituto Médico Legal pelo médico legista, ou através de vídeo, de provas testemunhais e outros meios de prova em direito admitidas, observado o direito à contraprova. Óbvio, não deveria nem ter escrito isso no parágrafo 2º. O CONTRAN, no parágrafo 3º, diz que haverá a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para o efeito da caracterização do crime tipificado no artigo 306. Poderá ser empregado também qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO, para determinar o previsto no caput. O fato é que, senhores, para que eu seja punido pelo artigo 306, é necessário o quê? É necessário que eu tenha uma concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue no exame toxicológico, no exame de sangue, ou de urina, ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que é o chamado bafômetro, tá? E dentro desse sentido, eu só poderei, portanto, ter a tipificação, porque são elementares do crime a quantidade de álcool por litro de sangue ou de álcool por litro de ar alveolar, através dos exames toxicológicos e testes de alcoolemia, ficando os outros meios de provas, logicamente porque não conseguem aferir esta quantidade, prejudicados pela própria necessidade de comprovação, ok? Continuando então, vamos falar do artigo 307, é o crime de violação da suspensão ou violação da proibição, da habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código. Ou seja, eu estou proibido de dirigir ou suspenso de proibir administrativamente e, mesmo assim,
sou pego dirigindo o veículo automotor. O artigo 307 vai dizer: violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. É aqueles tais 20 pontos que eram no passado, que hoje subiram para 30 e para 40 aos motoristas profissionais. A pena é detenção de 6 meses a 1 ano em multa, com a nova imposição adicional de idêntico prazo da suspensão ou proibição. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Então, se você for flagrado por aí dirigindo com a carteira suspensa ou com a carteira cassada, né, você pratica o crime do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Um outro artigo que também foi objeto de várias alterações, em especial na legislação de 2014, depois da alteração legislativa de 2017, é o racha, ou a competição automobilística não autorizada em via pública, tá? Que é o racha, aqui em São Paulo, pega aí no estado do Rio de Janeiro, né? Ou as arrancadas em outras partes do sul do país. Enfim, cada um tem um nome genérico para tipificar a conduta criminosa do artigo 308, que é a seguinte: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, manobra esta não autorizada pela autoridade competente, gerando, né, um risco à incolumidade pública ou privada, tem uma detenção que varia de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão do direito de dirigir, ok? E aí eu vou ter as formas agravadas, ou melhor dizendo, as formas qualificadas pelo resultado, que é o artigo 308, parágrafo 1º, que diz assim: se esse crime do 308 resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, porque se assim o fosse, ele responderia pelo dolo, a pena privativa de liberdade varia em reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Perfeito? Então, se isso gerar lesão corporal e não estiver diante de um dolo eventual. E o parágrafo 2º, se da prática prevista resultar a morte, portanto, o crime qualificado pelo resultado, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, o que levaria a entender que o crime foi praticado pelo chamado dolo eventual, a pena, vejam, que é a pena mais grave de todas, até mesmo do que do homicídio, né? Aqui estamos falando que o racha ou a participação em competição automobilística não autorizada que resultou a morte, a pena de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, fazendo com que o artigo 308, parágrafo 2º, tenha uma pena muito maior do que a pena do homicídio culposo de trânsito prevista no artigo 302, no seu parágrafo 3º. Tá bom? Então, esta é a pena mais grave de todas aqui previstas nesses tipos penais, que é a competição automobilística não autorizada, que resulta a morte, e isso não configure o dolo eventual, responderá por esse crime na forma culposa e a pena é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Seguimos, então, agora para outros delitos não tão graves como os que acabamos de dizer até agora, mas que também previstos no ordenamento jurídico criminal do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 309,
que é o dirigir o veículo automotor em via pública sem possuir a habilitação ou com a habilitação cassada, gerando perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, tá? Aqui não é, tecnicamente, dirigir veículo automotor sem ser habilitado. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O artigo 310, muito comum, né? Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não possa, no caso, um filho menor, ou não esteja em condições de dirigir, no caso, um maior habilitado, mas que esteja alcoolizado, por exemplo, né? É o que eu disse, pessoa não habilitada, um menor de idade, ou que não tenha tirado a sua CNH, ou que esteja com a sua CNH cassada ou suspensa, ou que esteja com o estado de saúde física ou mentalmente alterado, ou até mesmo embriagado. Então, o artigo 310 vai dizer assim: permitir, confiar ou entregar, os 3 verbos núcleos do tipo, a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, ou com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a pessoa por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condição de conduzi-lo com segurança. Pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, ok? Artigo, portanto, 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Em 2002, foi incluído um 310A, mas ele foi vetado pela Lei 12.619 de 2012, remanescendo, portanto, apenas e tão somente o tipo penal do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Artigo 311, na sequência, trafegar em velocidade incompatível com a segurança. Aonde? Onde haja grande movimentação ou grande concentração de pessoas, tais como escolas, hospitais, paradas de ônibus, gerando perigo de dano. Então, quando eu trafego numa velocidade que não é a velocidade permitida para a via pública, levando, né, perigo a pessoas que ali estejam, perto, portanto, de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou seja, ruas de pequena circulação e que cabem apenas um veículo, ou, ao contrário, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, por exemplo, perto de um calçadão, quer lá em Ipanema, quer aqui nos calçadões de São Paulo, no centro da cidade, podem gerar aí o crime do artigo 311, que tem como resposta penal uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Por fim, e não mais importante, o último tipo penal, que é o artigo 312, né, que é a fraude processual em matéria de crime de trânsito. Portanto, é uma fraude processual específica, que é alterar o estado de lugar, o estado de coisa ou de pessoa que esteja envolvida em crime de trânsito, a fim de induzir a erro o agente policial, ou seja, a autoridade policial, bem como o perito que foi encaminhado ao local e ao juiz de direito, tá? O artigo 312 diz assim: inovar artificialmente, no caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial, isto é, no inquérito ou no processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro, né, o agente policial, o perito ou o juiz, pena de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá? Aplica-se o disposto nesse artigo, conforme diz o parágrafo único, ainda que não iniciados os trabalhos de investigação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo a que se refere, mesmo antes que isso tenha se iniciado. Portanto, verifica-se que os tipos penais previstos na nossa legislação,
o nosso Código de Trânsito brasileiro são o homicídio culposo na direção de veículo automotor no artigo 302, com os comentários que eu falei, com as formas agravadas do parágrafo 1º e com o novo tipo penal trazido no parágrafo 3º. O artigo 303, que fala da lesão corporal culposa de trânsito, também com as suas formas agravadas, do parágrafo 3º, e com o novo tipo penal, com a embriaguez como causadora da lesão corporal no parágrafo 2º, a omissão de socorro específica para os crimes de trânsito no artigo 304, né? Que tem uma inovação importante, que é, ainda que esta omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima que morreu instantaneamente ou com ferimentos leves, mesmo assim irá configurar essa omissão de socorro. O artigo 305, que é questionado por ação direta de constitucionalidade, por ferir o princípio de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, o chamado princípio ou direito de inocência. O artigo 306, que fala da embriaguez ao volante, que é determinado que eu preciso de uma quantidade mínima de álcool por ar alveolar ou por questões de litro de sangue ou litro de ar alveolar, que são especificamente 6 decigramas no toxicológico e 0,3 no bafômetro para a configuração do crime. Quando eu violo a suspensão de dirigir e sou flagrado, quando eu participo de corrida ou disputa não autorizada em via pública, com formas também agravadas de morte e de lesão corporal, aumentando significativamente a pena. No caso de morte, tendo a pena mais alta do Código de Trânsito brasileiro, que varia de 5 a 10 anos. O dirigir veículo sem possuir permissão para isso, 309. O 310, que fala especificamente sobre o caso de pessoa que dirige com a sua CNH cassada, o local em que impossibilita o trânsito ser a velocidade incompatível com os locais, como escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou que haja grande movimentação e concentração de pessoas, no artigo 311, e, por fim, o artigo 302, que é a fraude processual em matéria criminal. A observação que eu faço é o seguinte, né, para vocês. A maioria dos crimes descritos no Código de Trânsito brasileiro tem penas de detenção. Em um ou outro, mudam-se as penas mínimas e máximas, mas continuam ainda com a pena de detenção. O tempo mínimo, se formos colocar e verificar todos os crimes do 302 ao 312, é de 6 meses, né? Com exceção do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, descrito no artigo 302, cuja pena mínima é de 2 anos, portanto, a maior das penas mínimas. Quanto à pena máxima de detenção, há infrações cuja privação da liberdade pode chegar de 1 ano até 4 anos, ok? E no crime descrito no artigo 303, que é a lesão corporal culposa de trânsito na direção de veículo automotor, pode gerar pena de 6 meses a 2 anos. Já quando o condutor, viola a suspensão da CNH, a detenção é menor de 6 meses a 1 ano. Ok? Enfim, falamos aqui pormenorizadamente de todos esses tipos penais que são fundamentais para o entendimento desta aula de hoje sobre os chamados crimes de trânsito. Ok? Vamos falar um pouquinho agora da nossa chamada pena acessória, que é a suspensão e proibição do direito de dirigir e da multa reparatória. Verifiquem que, na grande maioria dos tipos penais, além da pena privativa da liberdade,
Há também a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo, que nós chamamos de pena acessória. Aliás, o artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, né, diz que há a possibilidade de o juiz preventivamente, de novo, preventivamente, como substituição à prisão preventiva, decretar a seguinte medida cautelar, que não é aquelas do artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal, mas é uma específica para os crimes de trânsito, que está prevista no artigo 294, que é suspender cautelarmente, por um prazo específico, ou a habilitação, ou proibir também por um tempo específico dele, mesmo habilitado, dirigir veículo automotor. Tá? Então, o artigo 294, senhores, né, diz que o juiz de direito em crimes de trânsito pode decretar a suspensão, né, ou a proibição de se obter habilitação como medida cautelar, em qualquer fase, quer na fase da investigação, quer na fase do processo, caso ele julgue necessário como garantia da ordem pública. Ok? É a suspensão cautelar, então. Diz o artigo 294, lendo na íntegra. Em qualquer fase da investigação ou da lei penal, se houver necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda, mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Desta decisão cautelar, né, que decreta a suspensão ou da medida cautelar ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, o recurso oponível, né, é o recurso em sentido estrito que não terá o efeito suspensivo. É o que diz o parágrafo único do artigo 294. Se for pedida pelo MP essa suspensão provisória e não for deferida pelo juiz, o recurso oponível é o artigo 2, é o recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, que terá como fundamento o artigo 581, combinado com o artigo 294, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Importante salientar que o prazo de suspensão é trazido pelo artigo 293, que diz que esse prazo é de 2 meses no mínimo e de 5 anos no máximo. Né? É importante saber que se o réu estiver preso em consequência da condenação, ele primeiro cumpre a prisão dele, a pena privativa de liberdade, e este prazo vai ocorrer quando ele sair da pena privativa de liberdade, como característica, como pena, portanto, acessória da pena corporal que ele sofreu. Aliás, o artigo 293 diz assim: a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º, transitada em julgado a sentença, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. E a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado, por efeito da condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. E mais, tinha falado também da pena de multa reparatória, como pena acessória.
E o artigo 297 diz o seguinte, o artigo 297 é aplicado para indenizar a vítima e os sucessores dela, no caso da sua morte, quando houver prejuízo material que resultou da prática daquele crime. Diz o artigo 297 que pode ser consubstanciado a qualquer crime que tem como consequência a necessidade de indenização da vítima ou dos seus sucessores. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou dos seus sucessores, de uma quantia calculada com base no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. A multa reparatória, segundo o parágrafo 1º, não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. E aplica-se essa multa reparatória o disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. E, segundo o parágrafo 3º, na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será sempre descontado. E já falamos que a multa não pode ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo, sob pena de enriquecimento sem causa, o chamado enriquecimento ilícito, e o pagamento deve ser feito e realizado mediante o chamado depósito judicial, ok? Pois bem, falaremos agora também dos critérios para a dosimetria da pena, quando o juiz vai fixar a pena. O juiz, nós sabemos que nos crimes de trânsito, ele deve ter outros critérios, não se furtando do artigo 59, mas ampliando, né, aqueles marcos ou aqueles fenômenos previstos lá no artigo 59, a qual será a pena fixada, o tempo exato da restrição da liberdade entre as penas mínimas e máximas previstas nos tipos penais do CTB. Como disse, o artigo 59 do Código Penal diz que o juiz, atendendo ao quê? A culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, penas mínimas e máximas, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos. Portanto, na dosimetria da pena dos crimes de trânsito, o juiz vai levar em consideração a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e a motivação. Também são avaliadas outras circunstâncias e as consequências do crime, como, por exemplo, o comportamento da vítima. Essas premissas valem para todos os tipos penais, do artigo 302 ao artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. E o juiz irá avaliar ainda outras possíveis situações agravantes, que nós falamos lá em cima já especificamente, que são aplicadas a todos os crimes previstas que são no artigo 298, essas circunstâncias agravantes, que é com dano potencial para 2 ou mais pessoas, utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, sem possuir permissão para dirigir ou a carteira de habilitação, com a permissão para dirigir ou com a carteira de habilitação diferente da categoria do veículo, quando a profissão ou atividade exigir cuidados especiais no transporte de passageiros ou de carga, utilizando veículo que tenha sido adulterado em suas características e que vão contra as especificações do fabricante, e sobre a faixa de pedestres, também chamada de faixa de segurança, que podem ser temporárias ou permanentes, destinadas ao fluxo, logicamente, de pedestres. Né? Então, um exemplo, né?
é o do crime de homicídio culposo da direção de veículo automotor, artigo 302 do CTB. Segundo o parágrafo 1º desse artigo, a pena, que é de 2 a 4 anos de detenção, pode ser aumentada ainda de 1/3 a metade se o réu não possuir habilitação, praticar o crime em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro à vítima ou no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiro. As mesmas circunstâncias agravantes do artigo 298 também podem ser aplicadas aos crimes de lesão corporal culposa de trânsito, previstos no artigo 303. Já no artigo 308, que fala do racha, da competição automobilística, do pega ou arrancada, que penaliza o motorista que participa da competição automobilística não autorizada em via pública, os agravantes são outros. São eles: se a conduta criminal resultar em lesão corporal de natureza grave, vai aumentar a pena em muito de reclusão de 3 a 6 anos, e se resultar a morte, a reclusão será de 5 a 10 anos. Nós estamos falando aqui de reclusão e detenção. E o que significa isso especificamente? Ora, tanto a pena de detenção quanto a de reclusão são consideradas, segundo o Código Penal, penas privativas de liberdade. Ok? A pena, por exemplo, de detenção deverá ser cumprida em regime semiaberto ou aberto. Já, né, as de reclusão apenas no regime semiaberto e no fechado. Ok? E, dentro disso, tecnicamente, a reclusão tem uma restrição maior do que as penas de detenção. E nós verificamos que a grande maioria, né, dos crimes do artigo 302 a 312 são apenados com o regime de cumprimento da pena, que é o regime de detenção, portanto, o regime semiaberto ou aberto. E pouco, quase nenhum, no regime de reclusão, apenas o 308, parágrafo 2º, que é o de reclusão que estabelece um regime mais rigoroso, que é o regime fechado, ok? E, dentro desse espírito, o preso ficará em um estabelecimento de segurança máxima ou média, sendo proibido de deixá-la, a não ser quando haja o cumprimento da pena, ok? Por falar nisso, outras duas considerações devem ser feitas ainda, ok? Primeiro, em relação à prisão em flagrante dos crimes de trânsito. Veja, é possível a prisão em flagrante nos crimes de trânsito? Sim, é possível. E em determinadas situações em que o condutor comete crime de trânsito, as autoridades podem fixar, inclusive, um valor para que ele seja solto durante o inquérito ou na fase do processo judicial, e que responda ao processo em liberdade, mesmo tendo sido preso em flagrante. Né? É a chamada fiança. Então, para todos os crimes previstos no artigo 302 ao 312, é possível o arbitramento de fiança, quer pelo delegado de polícia, que pode conceder a fiança mediante o pagamento e conceder, portanto, a liberdade, conforme disposição do artigo 322 do Código de Processo Penal, que determina: a autoridade policial somente poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. A lógica da fiança, logicamente que vocês já sabem isso, mas não custa ressaltar, que é que o réu deposite dinheiro nos cofres públicos como garantia de que não irá fugir durante o processo judicial. Ou seja, até o julgamento, ele tem o direito à presunção da inocência, como falamos até agora, e poderá responder ao processo em liberdade. E caso seja absolvido, o dinheiro pago como fiança será devolvido a ele. Ok? No Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro diz que, se o condutor, então,
falando ainda da prisão em flagrante, se o condutor que se envolveu num acidente de trânsito que resultou em vítima, não será preso em flagrante caso preste pronto e integral socorro. Então, veja, não se imporá a ele a prisão em flagrante, conforme diz o artigo 301 do Código de Trânsito, se ele praticar um crime de trânsito que resultou em vítima, seja vítima fatal ou vítima de lesões corporais, desde que ele tenha prestado pronto, efetivo e eficaz socorro à vítima. Então, para não ser preso por um crime de trânsito, né, é necessário prestar socorro à vítima. Caso não tenha feito, ainda é possível a este indivíduo que foi preso em flagrante prestar fiança, pagar a fiança para que responda o processo em liberdade. Ok? Então, é questão crucial nos crimes de trânsito que aquele que deu causa ao acidente e tenha possibilidade de assim o fazê-lo, não gerando risco pessoal a ele, né? Isolar a vítima, acionar os serviços de urgência, ou seja, prestar pronto e integral socorro à vítima. Se ele assim o fizer, não será imposto a ele a prisão em flagrante, mesmo que ele esteja no caso de um flagrante próprio, impróprio ou presumido, previsto lá nos artigos 302, inciso 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal. Por fim, vamos falar aí daquela polêmica, né, final, que é a embriaguez ao volante e o crime de trânsito. A embriaguez ao volante e o crime de trânsito. Veja, a embriaguez ao volante é também considerado um crime de trânsito. Nós passamos por ele lá quando falamos do artigo 306, que diz assim: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da grife influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, pena, detenção de 6 meses a 3 anos ou multa, e, portanto, mais a suspensão ou a proibição de habilitação. Mas, afinal, pergunto, né, o que leva à infração administrativa do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro para o crime do artigo 306 do CTB? O que faço quando sou parado numa blitz de trânsito e estou embriagado? Veja, se você estiver embriagado e assoprar o bafômetro, você pode responder pelo artigo 165, que é a infração de trânsito, mas o crime do artigo 306. Se houver uma concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, fazendo o exame químico toxicológico, ou assoprando o bafômetro e der uma concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou ter sinais que indiquem de forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora, como, por exemplo, o vídeo, a perícia, a prova testemunhal e etc. Ok? Porém, nós sabemos que se você não fizer o bafômetro, não se submeter ao exame toxicológico, o que você pode, assim, fazer, em virtude de que é garantido o direito de não se autoacusar, o direito e a garantia da presunção da inocência, você só poderá ser apenado com a infração administrativa do artigo 165, letra A, que é se recusar a fazer o teste do bafômetro. Então, resumindo, se você não faz o teste do bafômetro, você responde pela infração administrativa do 165A. Se você sopra o bafômetro e tem uma concentração, tem qualquer concentração de álcool, responderá pela infração administrativa do artigo 165 do CTB. E se esta for maior do que 0,3 gramas por ar alveolar, você responde também ao crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Tá? A polêmica reside no fato de o Código de Trânsito Brasileiro prever formas, logicamente, de comprovação da alteração da capacidade psicomotora pelo álcool ou substância de efeitos análogos, que infelizmente não dão a dosagem, tá? Mas, né, que fique aqui, o mais comum é somente enquadrar a conduta do motorista como crime do artigo 306, caso ele tenha aceito a fazer o teste do bafômetro e o resultado tenha sido superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Ok? Portanto, de modo geral, o crime de trânsito é mais comum quando a gente tem acesso ao resultado do teste do bafômetro pelo condutor. Portanto, polêmicas à parte, tentei aqui falar basicamente dos crimes de trânsito, das penas, da dosimetria da pena, desta polêmica envolvendo as blitz de trânsito da lei seca, mas para concluir a nossa aula de hoje, destaco as seguintes questões. Nesta aula, eu busquei elucidar aos senhores quais são as previsões do Código de Trânsito Brasileiro quanto aos crimes de trânsito, artigo 302 a 312, suas penas e como elas funcionam. Fiz também aqui a diferenciação entre os crimes de reclusão e de detenção, o que significa que um crime é culposo ou doloso e como funciona a fiança, né, como forma de responder o processo em liberdade e como fazer para que não se imponha uma prisão em flagrante para aquele determinado indivíduo que cometeu um crime de trânsito. Vimos, né, portanto, que o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, prevê 11 crimes, todos eles punidos com detenção, né? Assim, pedimos a todos que após esta aula, que como forma de prevenção e não prática de crimes de trânsito, respeitem os demais motoristas, respeitem especificamente os pedestres e não exceda nunca o limite de velocidade máxima permitida para a via e também não beba antes de dirigir. Se assim o fizer, as chances de você cometer um crime ou até mesmo de assumir um risco com uma conduta perigosa será diminuído em muito. Esta é, em poucas palavras, professor Zakimi, ao canal Damásio, a aula, né, que me propus a ministrar a respeito dos chamados crimes de trânsito. Espero que tenham compreendido aqui a minha explanação, espero que tenha servido aos senhores ao propósito do estudo mais apurado do Código de Trânsito Brasileiro e que sirva também como referencial para as provas de concurso público, para as provas do exame da Ordem dos Advogados do Brasil e para o estudo cotidiano, quer do estudante, quer do nosso colega advogado, que precisa se reciclar sempre na busca efetiva de conhecimento e na busca efetiva de conhecer as regras e as condutas do chamado Código de Trânsito Brasileiro. Eu agradeço mais uma vez ao professor Alexander Zakimi pelo convite, me estendi já demais ao tempo que deveria falar, mas fico também à disposição para outras aulas que assim o canal de TV Damásio precisar sobre o tema penal e processual penal. Meu muito obrigado a todos, e em especial ao grupo Damásio Educacional.
Nós que agradecemos, professor Maurício Januzzi, por esta memorável aula tratando sobre os crimes de trânsito, um assunto sempre muito polêmico, um assunto sempre também muito atual e que tem tido inúmeros pedidos, foram inúmeras as solicitações da nossa audiência, quer seja do nosso aluno da graduação do curso de Direito da Faculdade Damásio, os nossos alunos do curso de pós-graduação, alunos do curso de Direito de todo o país, advogados, advogadas que acompanham a TV Damásio, seu canal do Direito no YouTube, que pediram, portanto, uma aula relacionada aí aos crimes de trânsito. E quando eu recebi os inúmeros pedidos, os e-mails, eu não pensei em outro profissional, não pensei em outro advogado, em outro professor, senão o nosso querido amigo Dr. Maurício Januzzi Santos, que proferiu esta aula de forma brilhante, de forma didática, explorando, abordando, portanto, todos os tipos penais relacionados aí aos crimes de trânsito. Nosso muito obrigado, Dr. Maurício Januzzi, pela sua exposição, pela sua aula especial aqui no canal da TV Damásio no YouTube. E você? Você que está nos assistindo, você que está acompanhando aqui esta exposição, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Então para. Imagina, vamos parar tudo agora. Você, agora, inscreva-se no canal da TV Damásio. Aproveita, clica ali no sininho do lado, para que você possa ser notificado, ser avisado de todos os vídeos, as aulas, como esta que você acabou de assistir. Clica ali no sininho. Também dá um like aqui neste vídeo, nesta aula. Nos ajude a propagar, a difundir, portanto, para todos os internautas, mais esta aula especial aqui do canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, o seu canal do direito, onde você encontra o direito em qualidade, em profundidade, trabalhado e tratado por profissionais renomados, experientes, como hoje, Dr. Maurício Januzzi, falando sobre crimes de trânsito. Dr. Maurício Januzzi, eu passo para as suas considerações finais. Doutora Alexandra Zacchini, a toda a direção da TV Damásio, eu agradeço em meu nome, em nome da subseção do Butantã da OAB, a qual eu presido atualmente, em nome de todos os meus alunos aí nesses 20 anos que eu tenho de magistério superior, e agradecer a audiência, agradecer a oportunidade e também agradecer pela amizade, que me levou a proferir esta aula hoje aqui para vocês. Espero ter correspondido a todos, que tenha sido didático o suficiente para o aprofundamento da cultura e das instituições jurídicas como a Damásio. Meu muito obrigado a todos e obrigado a você, Zacchini, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, doutor Maurício Januzzi Santos, querido amigo, que colaborou, portanto, hoje conosco, trazendo a você esta aula sobre crimes de trânsito, memorável aula, abordando de forma muito didática, relacionado, portanto, aí a esses tipos penais. Muito obrigado. E a você que está nos assistindo também, não esqueça, navegue aí no canal da TV Damásio, nós temos inúmeras aulas especiais, inúmeras, sobre diversos temas do direito, direito penal e processual penal, direito constitucional, direito empresarial, direito tributário, o direito notarial e registral, direito civil, processo civil. São inúmeras as aulas constantes já que estão à sua disposição no canal da TV Damásio, neste projeto de aulas especiais. E, portanto, concluindo esta nossa aula, não poderia deixar de agradecer os nossos queridos profissionais aqui dos estúdios da TV Damásio por todo carinho, por toda atenção, por toda a dedicação, fazendo chegar até você a melhor transmissão, o melhor som, a melhor imagem, levando toda esta estrutura do Damásio Educacional aqui para a sua tela do YouTube, no canal da TV Damásio. Então, agradeço aqui, portanto, mais uma vez, aos profissionais dos estúdios da TV Damásio, o nosso muito obrigado. Dr. Maurício Januzzi, obrigado mais uma vez, uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui. Seguramente estaremos aguardando para um outro tema. A todos vocês, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade. Até mais.